Olá, turma. Vamos iniciar mais uma disciplina, Introdução à Enfermagem. Eu sou a enfermeira Vanusa Ribeiro e espero que vocês gostem, né? Vamos lá? Então, para dar início, né, à nossa disciplina, vamos entrar sobre a história da enfermagem, né? Todo esse percurso. Durante muitos anos, os hospitais eles desempenhavam exclusivamente a função de albergues. Com o aparecimento das molestias contagiosas e outras doenças, começou-se a pensar em isolamento e estes e mais como a defesa da sociedade. Houve então, né, a necessidade de local mais adequado para receber pessoas acometidas de males físicos, aonde houvesse pessoal que pudesse proporcionar melhor assistência e tratamento. E sendo assim, né, a enfermagem ela originou-se, né, de uma verdadeira diversidade científica e é considerada uma ciência né, única e global, que com a evolução dos tempos foi se aperfeiçoando. Para entender as origens da enfermagem, é preciso também compreender o desenvolvimento das práticas de saúde, os processos que associam as estruturas sociais e as diversificações das nações que se dão em épocas diferentes, onde cada período histórico traz consigo a sua filosofia, a sua política, a economia, traz também leis e também a ideologias próprias. E assim, as práticas de saúde, elas são antigas, né? Estudos evidenciam que a sua origem há mais de 4.000 anos antes de Cristo, em eras em que a mãe era simbolizada como a primeira enfermeira da família e a doença como sendo um castigo de Deus sobre os homens. Época em que o povo primitivos recorriam a sacerdotes e feiticeiros que acumulavam a função de médico, farmacêuticos e enfermeiro, os quais faziam uma espécie de diagnóstico rudimentar, visto que era uma tarefa pouco conhecida e que avançava lentamente. A terapêutica baseava-se em tratamentos diversos, como massagens, banhos, purgativos, substâncias provocadoras de náuseas e que tinha, né, como objetivo de tornar o corpo desagradável para expulsar os maus espíritos, né, que as ciências, né, que não aceitava a doença como mal físico, mas sim espiritual. A substância humana era retirada da natureza, o homem, né, que explorava o que plantava e que cultivava, impondo uma relação estreita entre homem e natureza. Até hoje, né, nós podemos observar que ainda existe isso, né, o homem e a natureza. Muitas pessoas recorrem, né, ao que a natureza tem de melhor para curar, né? Os astros e os efeitos naturais simbolizavam a mais pura manifestações dos deuses. Os povos viviam verdadeiros reféns da mãe natureza. A doença era vista como a punição e seus restabelecimentos uma bênção dos deuses. Né? Quando você estava doente, era como se fosse uma punição. E quando você se curava, era uma bênção dos deuses. A cura é uma obra divina, onde para obtê-la, né, era necessário o enfermo passar por rituais sagrados, ingerir poções mágicas, realizar sacrifício, aplacando assim a fúria dos deuses e obtendo o perdão. Ou seja, você estava doente, né? E você estava doente porque era uma punição. E quando você realizava sacrifício, né? Você poderia obter o perdão, né, dos deuses.
A saúde podia ser retirada a qualquer momento através dos castigos dos deuses e restaurada pelo mesmo. Ou seja, os deuses aplicavam a punição, né, o castigo, e ele mesmo curava. A cura era uma espécie de jogo entre a natureza e a doença. O sacerdote, ele desempenhava o papel de intérprete dos deuses e aliado do universo contra a enfermidade. A diversidade das práticas de saúde ao longo dos tempos. O que isso quer dizer? Né? Que as práticas de saúde consistiram em ações de forma a garantir ao homem a manutenção de sua sobrevivência, originadas e associadas ao trabalho feminino, e a enfermagem em sua natureza, ela está vinculada intimamente, né, a este processo. Com o passar dos tempos, a religião surgiu como um fenômeno cívico, tendo interferência na vida política do Estado e, consequentemente, dando a expressão maior aos deuses. Nasciam assim, né, um período das práticas mágico-sacerdotais, aonde, né, que a medicina era totalmente baseada na religião e na magia. Na Assíria e na Babilônia, eles acreditavam, né, que 7 demônios eram os causadores das doenças, e baseado nessas crenças, era vendido talismã, que é destinado a tornar o corpo invulnerável ao ataque dos demônios. E no Egito, os egípcios, né, foram os principais impulsionadores das práticas de saúde. Deixaram documentos importantes de seus procedimentos, tais como descrições de doença, né, cirurgias e drogas. Mencionavam também o controle do cérebro sobre o corpo, o coração, como centro da circulação, e o ato respiratório como mais importante, mesmo não sabendo da sua fisiologia. É bem interessante, né? Como ao passar do tempo tem esses procedimentos, que desde lá do Egito, né, naqueles tempos antepassados, mesmo não sabendo da fisiologia, já se estudavam. Na Grécia, a história da saúde, ela divide-se em 2 períodos, o pré e o pós-hipocrático. No período pré-hipocrático, as teorias sobre a saúde e doença se prendiam à mitologia, né? Porque eles tinham Apolo como deus que espanta todos os males, que a Higea como a deusa da saúde e Panácea, a deusa que cura todos os males. Me perdoe se não for assim que pronuncia, né, esses nomes. Na Índia, em meados do século VI a.C., os rígios fizeram conhecer a medicina. A enfermagem é uma verdadeira assistência inteligente ao desamparado através do budismo, com a sua doutrina de bondade, que foram um grande incentivo ao progresso da saúde. Foi o único país dessa época que fala em enfermeiro, embora a caracterização não seja nítida, exigindo dos mesmos um conjunto de habilidades e conhecimentos, tais como anseio, habilidade, inteligência, preparo de remédio, assim como também a pureza, dedicação e cooperativismo. Florence Nightingale e o surgimento da enfermagem moderna. O renascimento da enfermagem veio com Florence Nightingale, nascida na Inglaterra e filha de pais ricos. Sua cultura ela estava muito acima do comum entre as moças do seu tempo. Ela dominava diversas línguas, dentre elas o grego e também o latim. Estudou bem matemática, sendo de grande utilidade nas imensas reformas que realizou em seu próprio país, em que se estendeu rapidamente em outras nações. Desde a infância, ela possuía, né, tendências e dons para cuidar de enfermos. Aos 24 anos, certa de sua vocação, quis atuar em hospitais, mas seus pais não permitiram, visto que nesta época a prática da enfermagem e as condições dos hospitais ingleses justificavam os temores maternos.
Vamos para a história da enfermagem, né? Florence Nightingale, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália, e por isso recebeu o nome da cidade onde nasceu. Sua família era rica e bem relacionada, e sua mãe Frances, foi uma grande defensora da abolição da escravatura. Seu pai possuía inúmeras propriedades espalhadas por toda a Inglaterra e a família hospedava-se de tempos em tempos em cada uma delas. As pessoas que dedicavam seus cuidados aos doentes se dividiam em dois grupos. O primeiro era pequeno e compunha-se, né, de religiosas católicas e anglicanas. O outro já era numerosos, formado por pessoas mal educadas e sem moral. Então, né, Nightingale era dotada de grande vocação e personalidade, não desistiu de seus sonhos e aos 31 anos conseguiu autorização para fazer um estágio na instituição de Castle Friars, em um local de elevada moralidade, mas com pouca inovação técnica e também científica. Ela realizou inúmeras viagens, ao qual lhe proporcionou conhecer a prática da enfermagem em diversos outros países, como França, Alemanha, Austrália, Itália, incluindo o seu próprio país. Publicou estudos comparativos dos mesmos, né, fazendo-a despertar o desejo de fundar uma escola de enfermagem com novas bases. Em 1854, com a Guerra da Crimeia, teve a oportunidade de demonstrar o seu trabalho de forma mais prática, em Scutari, onde era localizado o hospital de campanha. Trabalhou com 38 enfermeiras, escolhida e treinada por ela mesma. Ela fundou, né, a escola, e essa escola, ela treinou 38 enfermeiras e levou junto com ela, né,